eu quero viver dentro da tua prosperidade. Diga a Deus, eu quero desfrutar da tua prosperidade. Amém. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. E é isso que começamos a fazer desde o domingo passado. Estamos ministrando sobre a prosperidade. Queremos que você entenda sobre isso. Queremos colocar realmente seu coração posicionado para entender o que representa a prosperidade da parte de Deus. Na semana passada, no domingo, o bispo disse com clareza, a escolha é sua. Ele trouxe clareza da responsabilidade e da aceitação, de que tudo que você viveu até hoje foi escolha, mas você está tendo a oportunidade de fazer novas escolhas. No domingo, na segunda-feira, estávamos aqui e estávamos falando de uma oração que atrai a prosperidade, porque você já entende a declaração de Deus, pede-me e eu te darei. Então quem não recebe é porque não entende o jeito de falar com o Senhor, porque Ele já disse, se você me pedir, eu vou dar. Olha que coisa maravilhosa. E ali nós entendemos que você precisa fazer uma oração inteligente, você não pode ser emocional, é isso que nós falamos aqui. E colocamos como primeiro ponto, você precisa saber o que quer. Eu espero e desejo que de domingo para cá, você esteja entendendo que o Senhor está te dando um grande arquivo, para que você possa entender os ensinamentos que vão te alçar na prosperidade, amém? Então nem todo tema de mensagem está com o nome prosperidade, o Senhor está te dando passos para a prosperidade, o Senhor está te ensinando a orar para ser próspero, entender que a escolha é sua para que você seja responsável, e tudo isso tem a ver com prosperidade. E hoje eu quero falar sobre a sua mente, e esse assunto também está ligado a... Não entendi? Prosperidade. É lindo quando você encontra no Salmo 126:1. Nós não sabemos quem escreveu esse texto, mas em Salmo 126:1 ele diz, quando estava no deserto, estávamos como quem sonha. Esse salmista que nós não sabemos o nome, ele estava tão maravilhado. O sentimento era tão grande no seu coração, ao ponto de ele conseguir declamar, escrever e dizer, quando estávamos no deserto, era como um sonho. Quando você fala, isso parece um sonho, você está dizendo que algo é muito bom. Quando você sonha à noite, você acorda com uma sensação maravilhosa, você diz, olha, que sonho maravilhoso que eu tive essa noite. E é isso tão poderoso que esse salmista está dizendo. Algo tão grandioso, a sensação da libertação, o sair do seu passado de escravidão para uma nova promessa, para uma expectativa, era tão maravilhosa, que a mente dele projetava e ele dizia, quando eu estava no deserto, estava como aqueles que sonhavam, porque ele se alegrava pela mudança, pela transformação de vida. Eu quero que você entenda, uma mente renovada, ela não é sufocada pelos seus problemas, pelas suas dores, pelas tristezas. Eu quero que você entenda que tudo que é ruim na nossa vida ocupa o lugar principal. Isso é mecanismo do psiquismo humano. Tudo que é ruim na nossa vida toma o primeiro lugar. Isso é um fato. Você pode até se esforçar para lembrar das coisas boas que aconteceram, mas as coisas ruins, elas têm a força, posso dizer assim, de ocupar o primeiro lugar, impedindo que as memórias boas, que as lembranças boas, que as sensações venham para cima. Então é muito mais fácil nós vivermos movimentados pelas coisas ruins, pelas dores, pelo sofrimento. E aqui eu quero que você já comece a pensar, quantas coisas maravilhosas você já viveu, mas que estão sendo sufocadas pelas dores, pelos problemas, pela dificuldade, pelo ressentimento, pela decepção, pela derrota. Quantas coisas boas você já viveu, mas elas não chegam fácil na tua mente, porque elas estão sufocadas pela dor, pelo sofrimento. Por isso que eu trouxe esse salmo para você, porque aquele homem, ele viveu um exílio, uma dor, uma tristeza, mas aquilo que ele viveu na presença do Senhor foi tão grandioso que ele diz, estou aqui, estou lembrando como um sonho. E eu quero te convidar nessa manhã, lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida como um sonho. Eu quero que você se sinta motivado a isso. A nossa mente, ela precisa ser treinada para uma vida de prosperidade. Diga, minha mente precisa ser treinada.
Eu digo isso com muita frequência na igreja. O que viemos fazer nessa manhã é treinamento, treinar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente. E a nossa mente precisa ser treinada para a prosperidade. É um exercício necessário para que você possa sobreviver o dia a dia da sua vida, para que você possa sobreviver aos embates da sua vida. Se você entender que treinando a sua mente, você é capaz de romper, você está bem no início da sua semana, amém? Treino minha mente e eu posso então romper. E Jeremias mostra isso quando lá em Lamentações ele diz assim, ó, o versículo antes, o segundo é mais conhecido. Mas lá em Lamentações 3:20, o 21 você conhece, mas eu quero que você veja o 20, e antes dele você vai ver a dor, olha só, ó o 20, finalzinho da dor, ó. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. O que ele está falando? Da dor, do processo, do pecado, da derrota. Tudo antes, ali no versículo 20, ele está dizendo, ó, a minha alma continuamente se lembra da dor e do sofrimento e se abate dentro de mim. Por isso que eu estou dizendo que essa manhã é uma manhã de mente mudada. Treinar a nossa mente. Porque olha o versículo 21. Olha como ele foi treinando a partir do Espírito. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você vê que tudo que é ruim que ele está lembrando, ele está dizendo, a minha alma está abatida. Talvez a sua alma tenha vivido abatida, porque você só está lembrando das coisas ruins que você passou ou tem passado. Mas aqui no versículo 21, o Espírito Santo muda a chave da tua mente, e ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, o que pode me dar esperança. Que em nome de Jesus essa já seja a sua primeira oração. Deus, eu estou sufocado, mas isso é porque a minha alma está abatida pela dor, pelo sofrimento, mas agora, Espírito Santo de Deus, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, amém? Palavra liberada sobre a sua vida. Leia comigo essa frase. Prosperidade, o que ela é? É fluência, as coisas fluindo em você, de você e para você. Vamos de novo, diga aí, prosperidade, as coisas. Faz sentido para você? Então diga, eu recebo em nome de Jesus. Isso é prosperidade. E eu quero falar com você a respeito de Josué. Alguém que teve a sua mente posicionada e se tornou canal da salvação de Deus. Josué se tornou canal da salvação de Deus para o povo, para a sua vida, mas também para o povo. Lá em Êxodo 33:11, você vai encontrar Deus falando com Moisés, Deus falando com Moisés, e Josué como um auxiliar que não saía do lado dele. Lá em Êxodo 33 você encontra essa referência. Moisés falando com Deus, e toda vez que ele descia, lá estava Josué aguardando, perto, vendo, observando. E aí, olha só, Josué ele se chamava Oséias. Quem mudou o nome para Josué foi Moisés. Então Josué se chamava Oséias e Moisés mudou o seu nome para Josué, ok? E aí em Números 13, é isso que nós vamos ler aqui, encontramos a citação dessa mudança. Então Números capítulo 13, abra a Bíblia com reverência, sentado onde você está, e nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Amém? O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, e eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Versículo 3. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora olhe para mim, eu vou citar os 12 nomes para você. Samuá, Safate, Caleb, Gigeal, Oséias, Palti, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabe, Jeuel. Agora veja o versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Aí veio a citação do nome, olha só, o que está dizendo no final? E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué, ok.
nós vamos falar do posicionamento ideal da nossa mente. O posicionamento ideal da nossa mente para que possamos ser prósperos. Posicionamento da nossa mente com base na referência aqui de Josué. E que em nome de Jesus o Senhor fale o teu coração. E que você possa posicionar sua mente nessa manhã. São 3 passos. E eu quero que você entenda. Do mesmo jeito que precisamos ser responsáveis pela escolha que assim foi ministrado. Para que a vida seja próspera. Do mesmo jeito que eu preciso aprender a orar para que minha vida seja próspera. Eu preciso posicionar a minha mente para que eu seja próspero, ok? Quero que você veja o poder de uma mensagem, quando essa mensagem ela entra na nossa mente e ela é aceita pela sua mente. Olha o que o poder de uma mensagem é capaz de fazer. Oséias significa salvação. Josué significa Deus salva. Amém? Oséias significa o quê? Só. E Josué significa o quê? Mudou tudo para você? Tem algo diferente. Porque talvez se a gente falasse de salvação, salvação de onde? Salvação de quem? Salvação de mim mesmo? Salvação que eu faço, salvação que eu vou fazer. Agora, quando vem uma referência nova, o que o nome de Josué significa? É salvação, eu não sei mais de onde vem? Agora eu sei de onde vem. E a salvação, ela vem de quem? Mudou tudo? Mudou tudo. Essa salvação, ela vem de Deus. Moisés mudou um futuro, um destino, quando ele trocou o nome de Oséias. Um significado completo e profundo, é isso que aconteceu. Deus estava sinalizando uma nova função, um destino diferente, uma nova caminhada para aquele homem que antes era só salvação. Agora Deus estava dizendo, eu salvo. E quando Ele está dando nome para alguém, eu salvo através de você. Olha que poder maravilhoso. Não é mais eu ou você fazendo, é Ele fazendo e eu sou só o canal. Diga glória a Deus por isso. Mudança é você poder entender, mudança na posição e no destino. Quando o Senhor Jesus encontrou você, Ele está mudando a nossa posição e mudando o nosso destino. Então, por isso que a Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisa velha ficou aonde? E eis que tudo se fez? Isso é o novo destino dado por Deus. Mudança de posição, mudança de destino. É isso que acontece na vida daquele que se coloca diante do Senhor. Até hoje, talvez, você fez o que fez confiando na sua força. Fez o que fez confiando na sua autoridade. Fez o que fez confiando no seu posicionamento. O Senhor está mudando para que você possa entender que a dependência precisa ser dEle. Hoje o Senhor te faz dependente dEle, porque essa é a ministração da palavra. Dependente de Deus, dependente da ação de Deus. Até então, Oséias tinha algo na sua vida. Mas depois Josué teve algo novo na sua vida. Agora não era mais ele, era Deus através dele. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso quando você aceitou Jesus. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a mudança de posicionamento e destino. E aí você veja que não é por você. Ele está te dando recursos. Deus está te dando recurso para você ter sucesso e governar a sua vida. Deus me dá o recurso para que eu tenha sucesso e possa governar a minha vida. Não no lugar de Deus, guarda isso. Não no lugar de Deus, mas com a ajuda de Deus. Amém? Diga, eu saio do controle. E quem governa a minha vida é o grande Deus Yahvé. Isso é prosperidade. Oséias, Josué, recebe a mensagem, a sua mente mudou. Inconscientemente, olha só, olha o poder da mente. Inconscientemente, ele foi projetado. Ele recebe uma mensagem e a vida dele mudou. Inconscientemente, ele foi projetado. Porque demorou para que as coisas acontecessem e fossem consolidadas na sua vida. Mas a sua mente já estava recebendo uma programação nova. Eu estou sendo projetado. Não sou eu, é Deus que salva. Amém? Mente. A palavra de Deus, as promessas de Deus, as instruções de Deus, as bênçãos de Deus, o ensinamento de Deus precisam mudar a sua mente. O primeiro ponto que nós estamos falando é de mudança de mente. A promessa, a palavra, a bênção, as instruções de Deus precisam mudar a nossa mente.
Estamos entendendo até aqui? Você pode estar há muito tempo caminhando com o Senhor, ouvindo por um ouvido e saindo pelo outro ouvido. Tudo que vem de Deus precisa mudar a sua mente. E aqui eu quero que você se pergunte: quanto de Deus, sejam as promessas, sejam as instruções, a palavra, a bênção, mudou a sua mente? Quanto que fez projetar a sua mente? Ou você tem escutado por escutar? Talvez você ouve de Deus, mas não interage, ao ponto de não haver mudança nenhuma na sua vida. Sabe o que é isso? Falta de mudança de mente. Você vem, você escuta, mas você não acolhe, ao ponto de mudar a sua mente. Por isso que você vai encontrar pessoas que dizem que são cristãs, mas elas não têm a vida mudada. Você vai encontrar pessoas que dizem: eu vou à igreja, mas não têm a vida mudada, porque a palavra de Deus não mudou a sua mente. Não mudou a sua mente. O comportamento de Josué não estava se formando com base naquilo que ele via, mas naquilo que ele acreditava. O primeiro movimento que acontece na nossa vida de mudança não é no corpo, é na mente. Na hora que eu mudo a minha mente, o meu corpo projeta. E talvez sejam essas grandes lutas que muitas pessoas vão para a igreja e elas ficam dentro de costumes, de dogmas. Elas até mudam e aceitam alguns padrões que a igreja coloca. Mudou o corpo, mas não mudou a mente. Por isso que a pessoa, numa situação, ela vai e se desvia. Vamos falar de costumes. Você vê uma pessoa dentro de um costume de veste, vamos dar um exemplo como esse. E daqui a pouco você olha e pela roupa você diz: lá vai um crente. Mas passa alguns anos, você vê aquela pessoa com uma roupa totalmente diferente. O que tinha mudado? A sua mente ou o seu corpo? O seu corpo. A sua mente não tinha mudado. Ela não entendeu que ela era templo do Senhor, que ela estava sendo guardada por Deus, que ela tinha que ser preservada. Não. Mudou o corpo, mas não mudou a mente. E a mudança genuína, a mudança real, ela acontece aonde? Põe a mão na sua cabeça e diga: ela acontece aonde? Na mente. A mudança começa na mente. Ouvir não significa dar ouvido e falar sobre, olha só, ouvir não significa dar ouvido e falar sobre não quer dizer que você esteja sentindo sobre isso. E é isso que nós falamos na segunda-feira aqui. Um pensamento, ele é frágil, mas um sentimento é a realidade do meu desejo, é aquilo que eu sinto. Então a gente precisa entender sobre isso. Não é o quanto eu falo, nem o quanto eu digo que estou escutando. É o quanto eu dou ouvido e o quanto eu sinto sobre aquela instrução. Muda tudo. Como está a sua vida hoje? Movimentada pelas coisas que você vê ou pelas coisas que você acredita? Quero que você se pergunte sobre isso. A sua vida hoje, ela está movimentada pelas coisas que você vê ou por aquilo que você acredita? Eu tenho certeza que assim como na minha vida, se você tem andado pelas coisas que você vê, você está meio parado, meio paralisado, meio descontente, até meio preocupado, talvez estagnado. Agora, se você tem se movimentado por aquilo que você acredita, pode ter certeza que as coisas estão acontecendo. Mesmo que os olhos não estejam vendo, você está em movimento. Os nossos olhos, e é isso que é lindo na palavra de Deus, eu quero que você veja em Hebreus. Hebreus 11:1 diz assim, olha só. Ora, a fé é o quê? A certeza e a convicção de fatos. Espera aí, eu estou vendo ou só acreditando as coisas aqui? Eu estou me movimentando por aquilo que eu vejo nesse texto ou me movimentando por aquilo que eu acredito? Isso se chama fé. Isso se chama fé. Você se movimentar pelas coisas que você acredita. Isso se chama, diga bem alto, fé. O Senhor te chama para andar como? Por fé. Eu ando pelas coisas que eu vejo ou eu me movimento pelas coisas que eu acredito? Faça essa reflexão num minuto só. Eu quero que você perceba como está a sua vida. Porque talvez você esteja paralisado, estagnado, desanimado. Você esteja fracassado, porque você está caminhando por aquilo que você vê. Mas a proposta com Jesus não é caminhar por aquilo que eu vejo. A proposta com Jesus é caminhar por aquilo que eu acredito.
Quando eu caminho por aquilo que eu acredito. Hoje pode estar um caos, mas a esperança é tão forte, a mudança da minha mente é tão genuína, que eu acredito sempre no dia de amanhã. E hoje pode ter começado o dia de um jeito, terminado de outro, e eu digo, Senhor, ainda não foi hoje, amanhã eu acordo, porque eu sei que vai ser muito melhor. Isso é palavra de Deus, isso é mudança na nossa mente. Quero que você veja que foram 12 espiões avistar uma terra. 12, só 2 voltam com uma positividade fora do comum. Porque a gente vai falar de proporção, dá 16% esse negócio aí, acho que dá. Vamos lá. De 12, só 2. De 12, só 2 vieram com novidade. Só 2 conseguiram olhar para aquela situação e dizer, peraí, no meio dessa negatividade, vamos conquistar a terra. 10 diziam que não, mas 2 diziam que sim. Quem quer fazer parte desse grupo de 2? Pai! Mas eu quero dizer uma coisa para você, que não é muito fácil. Porque você olha para 10. Você olha para 10 dizendo não. Como que só 2 gato pingado vai dizer sim? Nós não confiamos na nossa força. Nós confiamos no braço do Senhor. E sabe por que isso está acontecendo nesse texto? Porque um desses 2 recebeu uma mensagem na sua mente. Um desses 2, ele já entendia que a salvação não era por ele. Um desses 2 sabia que a salvação era por quem? Por Deus. Mudou tudo. Um deles tinha uma mensagem na sua mente. Tinha mudança na sua mente. Então ele estava projetado para romper. Eu quero que você entenda quanto tempo você está na caminhada e você escuta de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Mas quando surge um problema, você é o primeiro a dizer não vai dar, não vai dar, não vai dar. É porque você simplesmente se chama salvação. E você acha que você é a salvação dos seus filhos, da sua casa, do seu casamento, do seu trabalho. Agora, quando você entende que Deus é a salvação, você vai para cima, como Davi falou, você vem para mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia! Isso é a mente mudada. Eu quero que você pense, como você interage com as bênçãos de Deus? Como que a tua mente fica quando você recebe as promessas de Deus? Como que a tua mente fica ouvindo a mensagem de Deus? Como que a tua mente fica quando você está no meio das suas situações e você escuta Deus ministrando sobre esperança? Que a luta não é sua, mas a luta é dele. Você entende coisas que você escuta o tempo todo? Como que a tua mente fica? Quero que você pense como que você lida com isso. Você investe tempo, olha só. Você investe tempo sonhando os sonhos de Deus para a sua vida. Eu vou dizer para você que a minha oração na madrugada, ela é diferente. Porque eu começo e daqui a pouco eu paro e eu estou vagando. Eu treinei a minha mente para sonhar os sonhos de Deus. Eu começo a orar pelo meu trabalho e daqui a pouco eu estou projetando ele. Eu começo a orar pelo meu marido, daqui a pouco eu estou projetando ele. E eu quero que você entenda. Será que no momento da sua oração, você investe tempo para sonhar os sonhos de Deus? Será que você dá aquela parada e Deus começa a dizer que não vai faltar nada? E você sabe que as coisas estão meio complicadas, mas daqui a pouco você projeta e começa a imaginar a mesa, o salário, o ganho, a vida, o futuro. Você consegue entender? Estamos falando do grande Deus Yahvé. Quanto você investe para sonhar com a promessa de Deus? Você quer que a sua casa seja salva, mas quanto você investe de tempo projetando e vendo a sua mesa, a sua família reunida orando ao grande Deus Yahvé? Quero que você pense nisso. Uma vez um índio foi orar, e esse fato ele é real. Ele foi orar e algumas pessoas estavam em volta porque era um tempo de sequidão total. E as pessoas em volta, porque ele foi fazer oração, e as pessoas imaginavam algo, quando ele disse, eu vou orar por esse tempo que estamos vivendo. Aí ele vai lá, no local certo, fecha os olhos e passa um minutinho, outro abre um sorriso, e está lá um monte de gente vendo a oração acontecer. Abre um sorriso, põe um sapato de novo e diz, vamos embora. Aí quem estava em volta diz, eu esperava a dança da chuva, eu esperava um movimento, eu esperava um clamor, eu esperava algo mais forte. O que é isso? Olha só, olha o que ele responde.
me concentrar no que eu não tenho não vai me trazer o que eu quero. Olha só, me concentrar naquilo que eu não tenho não vai me trazer o que eu quero. Eu quero que você entenda isso. Aquele índio frustrou a expectativa, porque as pessoas achavam que ele ia falar chuva, 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 sequidão, 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 olha a tormenta, olha o tanto de prejuízo. Não, não. Ele fecha os olhos, ele sorri. Sabe por que ele sorriu? Porque ele começou a imaginar, ou melhor, lembrar dos dias da abundante chuva. Ele começou a lembrar das crianças correndo, da água caindo na cabeça, do pé na lama. Ele começou a pensar no tempo que foi bom a chuva. Porque aquilo que não é bom, eu não devo me concentrar. Mas aquilo que é bom, aí sim eu devo me concentrar. É assim que Jeremias falou. É tão maravilhoso, é tão maravilhoso. É isso que aconteceu com Jeremias. Ele se concentrou. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero que você pense, quanto que você está investindo as suas horas, o seu tempo, trazendo a esperança? Ou você está concentrado na miséria, do problema, na dor, no sofrimento? Eu quero aprender com esse índio, porque ele fecha os olhos e sorri, porque ele trouxe à memória aquilo que podia dar esperança. Convido você a fechar os teus olhos nessa hora. E eu convido você a pensar naquilo que te dá esperança. Eu quero que você veja como é forte a mente. Normalmente quando você para um minuto, por isso que as pessoas não dormem. Porque quando elas fecham os olhos, a primeira coisa que vem à mente é o problema. Por isso que o sono não vem. É como eu te falei, as coisas ruins, elas estão na camada superior. E eu quero que você agora se esforce a ter uma lembrança daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Eu quero que você lembre de algo bom nessa hora. E eu quero que você batalhe, porque tem algo ruim, um problema, uma adversidade, uma conta para pagar. Ah, Deus! Mas eu quero que você se esforce. E você vai trazer à memória aquilo que vai dar esperança. Você vai ver que o teu coração vai encher de riso, porque foi assim que o coração de Jeremias ficou. Eu quero que você lembre de coisas boas nessa manhã. Eu quero que você posicione a tua mente, você treinar a sua mente. Treina a sua mente. Ok, te dei só um minuto. Chega, 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 chega. Chega, chega. Diga glória a Deus por isso. Preciso treinar a minha mente. Diga, minha mente precisa mudar. Primeiro passo é justamente isso, a mente mudada. É interessante porque se a gente quiser falar, pastor Luan, você é fera nisso. Mas funciona, a nossa mente tem um software mental. Então esse software aqui, ele é programado com aquilo que você vai absorvendo. E aquilo vai se tornando o quê? A sua vida, veja assim. Vai funcionando por programação, você vai baixando arquivos e vai montando um sistema todo. Mas aí eu pergunto, o que você está baixando na sua mente? Qual é a programação que você está fazendo na sua mente? Você vai absorvendo mensagens o dia todo. Você absorve informações o dia todo. Você vai atraindo sensações e sentimentos naquele mesmo sentido. E aquilo vai influenciando tudo ao seu redor. Alguém me disse, bispo, eu estou terminando o mês de uma forma muito ruim. Mas quando ela me disse isso, ela me diz um pouco antes. Todo mundo estava dizendo que o mês está muito ruim. Aí, ó a programação do software. Ó o resultado, tu entendeu? Ela estava dentro de muitas pessoas, um ambiente, não sei aonde, muitas pessoas dizendo, as coisas estão ruins, está tudo muito difícil, os clientes e aquela pendanga toda, ao final do mês, foi uma pendanga. Isso é software mental. Eu vou atraindo, eu vou absorvendo e a minha mente vai sendo treinada. Mas eu não deveria programar de outras coisas, mas naturalmente a gente vai programando daquilo que também não serve. Tinha uma senhora que ela se banhava daqueles programas policiais sangrentos, morte de um, morte de outro, assassinato de um, cativeiro de outro, aquele negócio todo. E essa senhora, isso é real também, ela se banhava de informações, morava num prédio, e se banhava dessas informações do começo do dia até o final do dia, porque se você quiser, você vai assistir as mesmas notícias, do começo do dia até o final do dia. Isso é programação mental. E aí você vai vendo, ela vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Vou dizer uma coisa para você, todo mundo que chegava ali na vizinhança, ela dizia, nossa,
Como a cidade está violenta. Chegava novo morador do prédio, ela dizia: minha filha, fecha a janela, cuida. Ela estava programada. Vai perguntar para essa velhinha lá: tu já foi assaltada? Ela vai dizer: não. Você já sofreu uma situação de perigo? Ela vai dizer: não. Mas ela vivia naquela realidade de perigo individual completamente, porque era aquilo que ela absorvia. Agora eu vou dizer para você, se essa velhinha ficasse dando sopa na rua, pode ter certeza que ela ia ver o perigo, porque essa programação é de atração, vai acontecendo. E aí eu pergunto, o que você está atraindo? Qual a programação? Você está ficando aonde? Na frente da escola, lá conversando com aquelas mães que estão lamentando que a vida está ruim. Você vai chegar em casa dizendo que a tua vida é a pior vida. Aí você entende que isso se chama sugestão externa. Filmes que você assiste, meu irmão, isso é ciência. Você vai assistir filme de terror antes de dormir. A sua noite vai ser boa ou vai ser ruim? Mas tem gente que assiste e diz que está tudo bem. Não está tudo bem. Programação mental, redes sociais, você vai consumindo. Isso é programação mental. Você vai, olha como é interessante. Os algoritmos, Pastor Luan, eles estão posicionados para você começar a consumir. Aí aquilo já dá uma impressão de que é a vida. Tu entende? Você começa a consumir aquele determinado assunto e ele sabe que você gosta daquele assunto. E ele vai mandando para você. Aí você começa a achar que aquele assunto é o assunto do mundo. E sai aí dizendo: olha, a vida está assim, a doença é assim, o corpo é assim, eita! Como se houvesse uma fórmula mágica. Isso é programação mental. O Senhor está nos chamando a mudar de mente. Mas não para atrair as coisas que são ruins. Olha a sugestão divina. Quero que você leia bem alto comigo. Filipenses 4:8 diz o quê? Olha só. Olha aí o negócio acontecendo. Olha a programação de Deus para a tua vida. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pensa nisso. Você vê fofoca. Programação mental. Ninguém presta. Eu preciso pensar naquilo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Olha a programação mental divina do grande Deus para você. Agora eu te pergunto, você passa mais tempo se programando, treinando a sua mente, mudando a sua mente naquilo que o Senhor está te ensinando ou nas coisas que o mundo está te oferecendo? Diga comigo, primeiro passo para a minha mente transformada no ideal de Deus é a mudança da minha mente. E aqui você já entendeu como Ele quer que você pense. Segundo passo, definir os meus objetivos. Olha que coisa linda. 12 homens foram enviados. Olha os passos. Vão ver o que tem nessa terra. Vai ver se a terra é boa. Vai ver se os homens são fortes, como eles são, se são muitos, se são poucos. Isso a gente lá encontra. Lá no versículo 17, ele começa a dizer 18, vai lá ver se a terra, como que é a terra, se é uma terra fértil, se lá como eles habitam, se é em fortaleza, se é em arraial. Olha que coisa linda. Primeiro passo para definir os meus objetivos. Eu preciso medir aquilo que eu sonho. Moisés disse dessa maneira: vai lá espiar. Vai lá dizer se é isso ou aquilo, se é bom ou se não é. Sabe quando você quer alguma coisa, mas você não sabe o preço, nem aonde compra? Você quer mesmo aquilo? A pergunta é essa. Você realmente quer aquilo? Mas você não sabe o preço, não sabe quanto custa, não sabe aonde adquire. Você talvez não queira isso. Eu quero que você pare de se enganar. Porque talvez você comece a dizer de coisas que você deseja, mas você nunca foi medir. O Senhor está te chamando para medir os seus sonhos, definir os seus objetivos. Segundo passo, olha que coisa maravilhosa. Moisés diz assim: tenham coragem
tenham coragem e me traga um fruto. Vamos brincar, mas vamos dizer, é como se você fosse lá na internet primeiro, medir, avistar, e você consultou aqui, vamos falar de algo para adquirir, e você viu o preço, primeiro passo. Você viu quantos dias vai chegar. Você olhou as avaliações e disse, olha, compensa, é bom, a marca é boa. Segundo passo, você vai lá fazer um orçamento. Você está entendendo? Tenha coragem, entra no lugar e vai lá perguntar. É a coragem que ele está dizendo aqui. Tenha coragem e traga o fruto. É assim que a gente vai definindo os nossos objetivos. Talvez hoje de manhã eu quero te perguntar, qual o objetivo que você tem de vida? Qual o seu sonho? E talvez não saia uma palavra da sua boca. Não mediu, não projetou, não sonhou. Espírito Santo de Deus, age agora na nossa mente. E nos faz sonhar, Senhor. Nos faz sonhar, nos faz lembrar das coisas que talvez há muito tempo atrás era sonho verdadeiro. Mas ao passar do tempo, nós perdemos de vista. Ressuscita os meus sonhos, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, porque eu quero definir os meus objetivos. A cada 100 pessoas, 5 pessoas colocam o seu projeto no papel. A cada 100 pessoas, só 5 pessoas colocam o seu projeto no papel. E dessas pessoas que colocam o projeto no papel, algumas delas prosperam mais do que todas as outras juntas. Ó, estimativa, isso é verdade. Então, peraí, de 100, 5, e dessas 5, algumas, olha só, algumas prosperam mais do que todas as outras juntas. Isso é prosperidade. Muita gente viu os pais limitados, os avós limitados e se tornaram também limitados. Olha a absorção, como se não houvesse saída, mas muitas vezes é porque não há recurso para canalizar. E recurso não é dinheiro, recurso não é herança, ok? Recurso não é ser filho de esse ou daquele, não. Eu estou falando de objetivo. Muitas pessoas viveram ciclos em casa, ouviram os ciclos dos avós e continuam vivendo os mesmos ciclos, por falta de projeção. Antes, por falta de projeção, porque Deus está trabalhando no seu coração. Ele está te dando projeção. Talvez você vai olhar e vai dizer assim, realmente, eu venho de uma família que não conquistou. Eu venho de uma família que não tinha objetivo claro. Ciclo, absorção. Mas Deus está te dando um novo parâmetro de entendimento. Eu estou vivendo um novo ciclo na presença de Deus. Pessoas que foram criadas por pessoas que nunca sonharam, ou que nunca tiveram objetivo visível. É normal que não tenha objetivo visível, nem objetivo claro. E isso faz parte. Quantas pessoas não sabem o que querem? E aqui eu de novo vou perguntar, você tem um sonho? Você sabe o que quer? Dentro do meu trabalho, para alguns casos, eu vou perguntar qual o seu sonho, qual o seu objetivo. Oh, que engraçado. Eu parei de perguntar, porque era assim, qual que é o seu sonho? Não sei, eu não sonho à noite, eu durmo tão pesado que eu não sonho. Gente, isso é fato. Alguém vai dizer assim, mas peraí, você sonha? O que você sonha? Aí alguém vai dizer, não sei, eu não tenho sonho. O sonho que nós estamos falando para você nessa manhã, não é o sonho do travesseiro. É o sonho projetado na tua mente, que você já sabe que vai realizar em nome de Jesus, amém? Isso é sonho. Quero que você veja que as pessoas estão tão desacostumadas a prestar atenção na sua própria vida, que não sabem o que querem. Qual a proposta de Deus? Qual a promessa de Deus, que já se tornou o seu projeto de realização? Amor, quantas bênçãos você disse que tinha? 8.000. Quer escolher uma? Ó, tem 8.000. Quer escolher uma? Quais dessas 8.000 promessas descritas na palavra já se tornaram ou já se tornou o seu objetivo, o seu ideal de vida? Talvez você nem saiba quais são essas 8.000 promessas, mas hoje eu te convido a vasculhar e escolher a tua em nome de Jesus. Vasculhar e escolher a sua. A imensa maioria das pessoas não pensam sobre isso. É como falamos na segunda-feira, saber o que quer é essencial, é fundamental. Meus sonhos são irreais. Quando eu desejo alguma coisa que não tem nada a ver com o meu comportamento, eu quero ter saúde, mas eu como tudo errado e eu não faço um exercício físico. Você vai ter saúde, sim ou não? Não. Mas alguém vai colocar lá na categoria do desejo. Não tem nada a ver.
Quando o sonho não está relacionado ao seu comportamento, você não vai realizar. Quando o desejo, olha só, quando o desejo, eu desejo, mas não faço nada para realizar, isso se chama, não sonho, mas alucinação. E tem um monte de gente alucinada, dizendo que está vivendo na presença de Deus. Show os alucinados dessa manhã. Sai fora os alucinados dessa manhã. E vai ficar aqui os sonhadores em nome de Jesus. Os sonhadores vão ficar nesse lugar. Os sonhadores vão ficar nesse lugar. Porque aquilo que eu não faço para acontecer é só alucinação. Mas aquilo que eu me posiciono para acontecer, isso é sonho. E Deus tem a ver com esse sonho em nome de Jesus. Quero que você veja que quando nós temos a palavra de Deus, a mente é mudada e reflete nas nossas ações. Josué, você quer o exemplo tão certo disso, de alguém que definiu seus projetos e teve a mente mudada? Ele era um escravo. Você consegue entender? Concebido na escravidão. É isso que a gente precisa começar a entender. Peraí. Eu estou dentro da escravidão, sofrendo na escravidão. A minha mente, ela é escrava. Mas eu ouvi uma promessa. E quando eu ouvi uma promessa, a minha mente foi transformada. É isso que aconteceu com ele. Ele passou a definir objetivos. Aqueles pensamentos de letargia, eles foram extirpados da sua mente. Quando você aceita Jesus, o teu passado precisa ser extirpado da sua mente. Quando você aceita Jesus, o seu fracasso precisa ser extirpado da sua mente. A decadência familiar precisa ser tirada da sua mente. Em nome de Jesus, a sua herança familiar caótica, ela precisa ser anulada da sua mente. Porque você recebeu uma nova mensagem. Uma mensagem para mudar a sua mente, para definir um novo objetivo. E eu quero terminar falando sobre o quê? Aceitar a mensagem é o terceiro passo. Porque primeiro, eu mudei a minha mente. O segundo, o que aconteceu comigo? Mudei a minha mente. E o segundo? Mudei a minha mente e o que mais que eu fiz? Eu defini os meus objetivos. Mudei a minha mente, agora eu estou pronto para definir os meus objetivos. E no terceiro passo, eu estou pronto. Agora que eu defini os meus objetivos, estou pronto para aceitar a mensagem. Aceitar é o campo que a nossa mente precisa fazer em tudo na nossa vida. Diga, seja bom ou seja ruim. A minha mente precisa aceitar. Porque se você não aceitar, você vai viver em constante frustração. Agora, quando a gente está com uma decorrência como essa, estamos aceitando uma boa mensagem. Amém? Então, o terceiro passo, aceitar a mensagem. Quem tem a mente mudada, define os seus objetivos, não duvida, porque aceita a mensagem. Quem tem a mente mudada, quem define os seus objetivos, ele não duvida. Diga, eu não posso duvidar. Leia comigo Mateus 21, do 21 ao 22, que diz assim, em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Coisas poderosas. E tudo, mas tudo para quem? Para quem não? Tudo para quem não duvida, ok? Entendemos assim? Veja o final. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Quem vai receber? Diga aí, quem vai receber? Não foi isso que eu perguntei. Quem vai receber? Não é só eu. Porque se for só eu duvidando, não vai receber. Quem vai receber? Quem não duvida. Levanta a mão e diga, quem vai receber? Quem não duvida. Isso é prosperidade. Eu quero relatar para você. Olha só. Eu fiz o primeiro passo para você, não foi? Eu preciso mudar a mente. Olha Josué crescendo. Eu preciso o que mais? Definir os meus objetivos. Olha o que acontece na vida de Josué depois que ele aceita a mensagem. Só escute. Números 27, o Senhor disse, chama Josué, homem em que há o Espírito. Vai tomando posse disso.
homem em que há o Espírito. Chega em Deuteronômio 3, a autoridade foi decretada sobre Josué. Deuteronômio 31, seja forte e corajoso. Olha o que Deus diz, você passará para o povo, para liderar todo o povo. Olha Josué 1,5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, e eu estarei contigo, não te abandonarei e nem te deixarei. Vai recebendo em nome de Jesus, promessa para quem é próspero em nome de Jesus. Olha um pouquinho mais, Josué 1,8 diz assim, você prosperará e será bem sucedido. E aqui eu vou finalizar, Josué 1,9 diz assim, eu estarei com você, por onde quer que você ande. Agora diga, quem quer isso, levanta a mão e diga glória a Deus. Por isso que a prosperidade não é dinheiro. Por isso que a prosperidade não é riqueza. Estamos ouvindo um monte de coisa que aconteceu na vida de Josué depois que aceitou a mensagem. Ele liderou, ele prosperou, ele recebeu a presença de Deus todos os dias da vida. Ele foi bem sucedido, ele foi próspero. Quem pensa que prosperidade é riqueza, está atrás de fortuna. Guarda isso. Quem pensa que prosperidade é riqueza, está atrás de fortuna. E não é sobre dinheiro que nós estamos falando aqui nessa manhã. Estamos falando de prosperidade. Para arrecadar dinheiro, meu irmão, você só precisa trabalhar. Para arrecadar dinheiro, você só precisa não gastar. Para arrecadar dinheiro, você também precisa não viver. Guarda isso, olha aí, ó. Tu entendeu? Tio Patinhas, meu amor, é isso? Tu entendeu? Quando prosperidade está ligada a dinheiro, é só trabalhar, filho. Tu não precisa se chamar nem de próspero, tu pode se chamar de rico. Aí, ó, sou rico, porque eu tenho uma fortuna. Mas aí tu trabalhou, tu não gastou e também não usufruiu. Ok? Estamos entendendo assim? Quero que você veja. Tem uma hora que parece contraditória a palavra, mas ela não é, eu quero te mostrar. Mateus 6,9 diz assim, ó, leia bem alto e bem gritante. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Diga, bispo, que estranho esse negócio. Faça cara de dúvida para mim. Que estranho. É para prosperar ou não é? É para ser abençoado ou não é? Porque agora eu vou ser próspero, vou trabalhar, vou conquistar. E não pode guardar. Não é um negócio meio esquisito esse negócio? Quero que você entenda uma coisa. Ó. Deus, quando vem na nossa vida, Ele vai falar de prosperidade e não de riqueza. E prosperidade tem a ver com fluência. Quando você entende Deus dizendo, me ame em primeiro lugar e ame o próximo como a si mesmo. Amar a Deus está ligado à clareza, entendimento. Amar o próximo está ligado à fluência. Corre do trono de Deus e expande para a vida dos outros. E eu quero que você pense, tem muita gente que tem fortuna e não flui, não expande, não escorre. Tem nada a ver com Deus, porque Deus é de cima para baixo, de um lado para o outro. Amém? Deus é desse jeito. Por isso que o nome é prosperidade e não riqueza. Eu quero te contar a história de um camarada, velhinho já. O nome dele é Luiz Carlos Barsi. Ele é visto como o rei dos dividendos, porque ele é bem sucedido. E ele é um bilionário. Bilionário. Tem mais de 70 anos. Já viu ele lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, porque foi aí que chamou atenção, pastor. Quero que você veja que esse homem, com mais de 70 anos, rico, bilionário, e muita gente, muito professor de finanças, usa ele e cita realmente como um plano de sucesso, porque ele é uma case de sucesso, posso dizer assim. Porque ele veio do nada e ele é o maior investidor brasileiro na Bolsa de Valores. Alguém bem sucedido. Mas aí, tá tudo bem, ok? Próspero, bilionário, tá lá, tá tudo certo. E ele tem mais de 70 anos e está tudo bem também, eu não quero atrapalhar a vida dele, não. Eu só quero te contar uma coisa. Ele se torna referência para muitas pessoas que falam de dinheiro e economia. Sabe o que chamou a atenção lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Que ele, com mais de 70 anos, ele ainda enfrenta 2 vezes ao dia a linha vermelha do metrô. Eita! Mas ele é bilionário. Mas de segunda a sexta, ele vai lá para o metrô. E ele está aproveitando do passe livre, que ele tem direito. Eu não estou falando que ele não tem direito. Mas ele é bilionário. E está andando de metrô, de segunda a sexta, de manhã e à tarde, com preferência.
E está tudo bem. Está tudo bem. Eu não estou queimando o filme de ninguém, não. Eu só quero que você entenda. Tem alguma coisa errada se isso fosse chamado de prosperidade, não tem? Isso é só riqueza. Isso não é prosperidade. Isso é só riqueza. E ele é case de sucesso ao ponto de passar em pequenas empresas, grandes negócios. Eu não quero esse sucesso para a minha vida. Eu quero olhar para Josué e ver que quando ele interagiu com a mensagem que recebeu de Deus, ele conquistou. E não ficou andando de metrô não, e nem de camelo não. Ele foi o comandante de uma grande guerra. É isso que ele fez, isso é poderoso, é maravilhoso. Do melhor dessa terra. Quero que você guarde isso no teu coração, porque a confusão de prosperidade com dinheiro é muito grande. O Senhor não quer que você seja rico, guarda isso. Ele quer que você seja muito próspero. Deus, eu quero passar lá no funil da agulha, porque diz que o rico dificilmente passará por lá, mas aquele que é próspero, ele vai passar. Ele vai passar. Muda tudo quando a gente entende a palavra de Deus. Prosperidade é viver a concretização dos planos de Deus para a sua vida. Mas a pergunta é, essa pessoa de mais de 70 anos, se eu não me engano é 80 na atualidade dessa mensagem, acho que é 80 anos. Essa pessoa de 70 anos, se ele viver mais um pouco, ele vai continuar trabalhando para ter dinheiro. Vai parar? Mas ele já é bilionário. E ele vai continuar andando de metrô? Oh, meu Deus, vai continuar andando de metrô. Eu quero que você veja. Ele vai passar a vida inteira juntando. E quando passar mais um tempo, ele vai continuar juntando. Se o meu corpo é finito, para que eu vou juntar? Se meu corpo é finito, e a Vé vem com um recado, como o maná de hoje. Bispa, peraí, você está me chamando, me convidando para viver uma vida irresponsável. Não. Estamos dizendo na palavra de Deus, os gastões estão fora. Os preguiçosos estão fora. Aqueles que não são responsáveis também estão fora. Eu estou chamando aqueles que são prósperos em nome de Jesus. O próspero, ele não vai gastar tudo dissolutamente. O próspero vai saber aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, que será de grande proveito. Amém. Você consegue entender? Então a palavra de Deus não tem contradição. Não. Quando ele diz para não juntar porque a traça corrói, é fato. Quando ele está dizendo não esteja ansioso para o dia de amanhã porque eu vou vestir você, é fato. E quando ele diz para você ser próspero, também é fato. Quando ele diz, tenha coragem, pega aquele fruto, vai lá espiar a terra. Ele quer que você viva do melhor. A Bíblia diz, Salomão vai dizendo, viva, goze a vida com a esposa que Deus te deu. Amém. Desfrute. Isso tem a ver com prosperidade. Então Deus não quer que você fique dentro de casa caquético. Não. Tem uma música, é um trecho de uma música, é uma declamação, que diz que vai ficar sentado, como que é? Sentado, banguelo, esperando a morte chegar. Você conhece? Esperando a morte chegar, não é assim? É rapidinho. Com a boca cheia. Fica o banguelo, sem dente, esperando a morte. Isso não é prosperidade, não. Não é para filho de Deus, não. Quero que você entenda. Deus quer que você viva. Prosperidade, coma do melhor dessa terra. O Senhor quer que você coma do maná, do mel, do leite. É isso que Ele quer que você coma. Amém. Ele quer que você viva. Então não é caquético, não. Prosperidade. Prosperidade é diferente desse negócio que você imaginou. Se não é dinheiro, eu sou pobre de maré, desci e está tudo certo. Não. O Senhor quer que você seja próspero, mas não para ser egoísta na sua vivência, para que você possa fluir, porque prosperidade é fluência. Prosperidade é fluência. De Deus vai mandar pessoas a partir de você, na sua vida, para que você possa ser um canal de fluência. E isso é o treinamento de prosperidade que o Senhor tem para você. Não esqueça que a terra próspera, hein? Vou dizer para você, a minha mãe, uma viúva. A minha mãe era um sinal de prosperidade. Alimentou as 3 meninas dela ali, com característica de prosperidade. Porque da vida daquela viúva fluía. As panelas estavam cheias de azeite. A farinha não acabava. Isso é prosperidade. Amém? É assim que nós entendemos. Quero que você veja, olha só. Quando a prosperidade acontece na sua vida,
você vive os planos, a concretização do sonho de Deus. Veja Josué 11, 23. Olha o desfecho. Josué 11, 23. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Se Josué não tivesse a sua mente transformada, ele seria o bilionário, aquele que ia reter. Como em algum momento aqueles que esconderam o maná para o dia seguinte. Pessoa que não é próspera é uma pessoa avarenta. Quem não é próspero não divide. Quem não é próspero não reparte. Mas quem é próspero sabe que nessa liquidez do Senhor é dando que se recebe. E isso se chama prosperidade. Amém? Faz sentido para você? Quero terminar e dizer isso contigo, ó. Prosperidade é fluxo. É o que Josué viveu. A presença constante de Deus. Quem quer a presença constante de Deus? Isso é sinônimo de prosperidade. Ele foi livrado dos inimigos. Ele conquistou a terra. Vai dizendo eu, vai. Venceu seus opositores, eu. Não foi envergonhado, eu. Salvou o seu povo, eu. Conquistou bens, eu. Morreu farto em dias estabelecido na terra, eu. E Ele deu a terra de herança para o desfrute do seu povo. Eu não sei quem é pai, quem é mãe aqui. Mas eu quero que você entenda, proporcionar uma vida de prosperidade para os seus filhos, não é o quanto você junta ou faz poupança ou guarda para eles, não é o quanto você projeta de sonho ou ideal material, mas é o quanto a sua vida flui, e o quanto a sua vida flui, está sendo o verdadeiro testemunho da prosperidade de Yahvé. Pode ter certeza, que quando você fica preocupado demais guardando para os seus filhos, você retém, mas aí você vai dizer, olha, eu faço tanta caridade. Não é assim que agrada a Deus. Não é o quanto que você faz de caridade, mas é o quanto o seu coração é inteiro para uma causa totalmente diferente. Quando você dá a comida para alguém, pedindo para que o outro veja, para que Deus veja, você até diz, estou te dando para que o carro do lado veja que você está dando. Isso não é prosperidade, não. Mas quando o seu coração se posiciona, quando tem Deus no negócio, isso é prosperidade. E você recebe toda boa semeadura que você planta em nome de Jesus. Tudo isso aconteceu, lindo, porque ele não morre de tragédia, ele morre com 110 anos, próspero, farto em dias, e tudo isso porque durante 40 anos, ele foi introjetando na sua mente e atraindo aquela mensagem, aquele sonho, aquela convicção, aquela promessa. Amém. A sua mente sofreu uma mudança. Amém. Ele definiu seus objetivos, e o que eu falei no final, qual que é o último? Ele aceitou a mensagem. Tudo isso aconteceu porque ele ouviu, introjetou na sua mente e mudou de comportamento. Desde que o seu nome foi mudado, a sua mente posicionada, nasceu um desejo no seu coração. Jesus disse lá em Marcos 11, 24, por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Quem recebe esse texto de Jesus? Jesus está dizendo, se você tiver sentimento de verdade, acreditando muito que já aconteceu. É interessante porque esse versículo ele está com 3 tempos diferentes. Você encontra 3 tempos diferentes nessa mensagem de Jesus. Se você tiver sentimento de verdade, acreditando que já aconteceu. Quantas vezes você ora e não acredita que vai acontecer, muito menos que já aconteceu? Acabou essa oração aqui, hein? Acabou. Jesus está dizendo, ore com sentimento, creia que já aconteceu, levanta querendo ver, lembre das coisas boas que Ele já fez, e isso será dado a você. Isso é prosperidade. Quero que você leia essa frase final comigo mais uma vez. Prosperidade é? O que mais? As coisas. De novo, o que é prosperidade? Quem recebe essa mensagem, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Mente treinada. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor Deus, nessa hora,
Nós estamos em oração, Senhor, pedindo algo muito diferente na nossa cabeça. Porque ficamos reclamando de tudo e só reclamando de tudo e não entendemos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, Pai, nessa hora estamos entendendo que o Senhor já fez muita coisa. E quem depende, quem precisa de mudança agora sou eu. A minha mente precisa mudar. Eu quero parar de lamentar, de reclamar, de falar do fracasso, da dor, porque isso não vai me trazer benefício nenhum. Eu quero começar a ficar, Senhor, lembrando dos seus livramentos, do seu poder, da tua excelência, da tua força, do teu braço, Senhor, da tua provisão, das tuas promessas. Porque se assim eu fizer, a minha mente mudada, ela vai me fazer alcançar. O meu corpo se projeta quando a minha mente muda. Assim nós oramos, porque só é próspero aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque ele recebe as promessas de Deus, porque ele recebe o benefício de Deus. E nessa hora, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, dê o primeiro passo. Você que ainda não é batizado, eu vou dizer para você que esse é o primeiro passo da prosperidade na sua vida. A prosperidade é um caminho. Esteja perto de quem pode te dar tudo que você precisa. Assim nós oramos, nós entregamos e a mudança está liberada sobre a nossa vida, em nome de Jesus. A igreja diz amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, glória a Deus. Vamos louvar. É um sonho. Uma coisa, a prosperidade ministramos que é um caminho, né? No sentido, a bispa hoje traz como uma fluência. Josué, a prosperidade fluiu de Moisés para Josué. E enquanto a bispa pregava aqui, ela falou assim, Josué recebeu, e ele, aqui, eu não preciso nem estar lá, mas fluiu de Josué para Caleb. E Josué tentou que alcançasse os outros 10 também, mas não conseguiu. Mas Caleb recebeu a fluência da prosperidade sobre a vida de Josué. Se você vê o livro, você vê Caleb morreu farto em dias. Caleb alcançou da terra, ele ficou com a melhor parte de todas as tribos que foi dividido. Caleb ficou com o melhor lugar. Josué conseguiu fluir aquela prosperidade para a vida de Caleb, e ele obteve o resultado, recebeu o fluxo. E nesta manhã, da mesma maneira, Deus quer que esta fluência que existe nesse lugar, que existe de Deus nesse altar, alcance a sua vida. Você tem a escolha hoje. Nós sabemos, como a bispa ministrou, os problemas, a dificuldade, o dia a dia, a dificuldade, os problemas querem sufocar a vontade, o projeto de Deus em nossa vida. A proporção é mínima, eu acho que deu 15, 16, não dá 20%. Mas em nome de Jesus, que nesta manhã seja maior. Que você nesta manhã fala assim, eu vou treinar a minha mente. A gente conversando essa semana, você falou de alguém que 20 vezes... É estudo, porque isso tem a ver com consciência. É um estudo também. É como se você... E é interessante porque é a palavra de Deus isso. Você interage, isso é um escrito, isso é ciência, isso é resposta de treinamento mental. Você repete. Começa de manhã e começa dizendo, eu vou melhorar naquilo que ainda não está bom na minha vida. Começa a repetir. E você vai repetindo. Vai pensando, vai repetindo. É interessante porque Deus nos fez assim. Isso é o nosso psiquismo e nós não usamos como deveríamos usar. Por isso que muitas vezes você quase nada e esquece. Pode ter certeza. Fale. Depois você não sabe mais o que diz. Peça, sinta, pensa sobre isso. Isso tem a ver com Deus, porque Ele é fiel e justo para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E eu vou dizer para você, tem um caso verídico de uma senhora, e aqui talvez a gente acho que já trocou até esses assuntos aqui. Uma senhorinha que ela era diagnosticada com câncer, isso é verídico. E aí ela vai para o médico dá uma receita para ela. Eu sei que a vida dessa mulher melhora completamente. Ela diz para todo mundo por anos. Eu fui curada. Aí a família volta para fazer o análise ali, os exames de novo. E a mulher está muito, muito, muito bem. Fê, eu até vou lembrar de algo em relação a você também. Sabe o que aquela velhinha estava tomando? Um analgésico, um antitérmico. Foi o que ela precisava para se sentir curada. Eu quero dizer para você que pessoas que não sabem o diagnóstico da sua doença, elas têm a tendência muito mais alta de serem curadas do que pessoas que sabem o diagnóstico da sua doença.
Aqui eu não estou dizendo que não tem Deixa as coisas, negligentes né? com o Que seu não tem corpo. coisas que aconteçam no nosso corpo, mas estamos falando da nossa mente. E quantas vezes o fato de saber já te condenou e já te sentenciou? Não estou dizendo que é para você não ficar sabendo, mas eu vou dizer para você que no dia que aquele médico me diagnosticou com lúpus, ele falou para mim naquela hora, já fazia 3 anos que eu ouvi essa mesma informação, vai saber, você tem que ir no reumatologista. O ginecologista dizia, você tem que ir no reumatologista, e cada ano ficava mais intensa a taxa do FAM. E aí eu lembro que naquele dia eu estava sozinha, Kelsen estava em casa, eu sei que nós estávamos sozinhos, eu estava sozinha, e ele olha e fala assim, aquele reumatologista, você precisa tomar esse remédio, fazer essa fórmula urgente. Você tem que voltar Urgente. em 25 dias, olha só. Você tem que voltar em 25 dias e você precisa tomar esse medicamento urgente. Aí ele começa a me perguntar isso, aquilo outro. Eu falei, não. Eu falei, o que eu tenho é isso. Eu não quero ter isso que você está me dizendo. Aí eu saí de lá e falei para o Kelsen, eu falei assim, amor, ele disse que eu preciso fazer esse remédio urgente e em 25 dias eu preciso voltar, porque ele disse que o caso é grave e está em índice de urgência. Eu falei, eu não quero aceitar isso. O que você me diz? Aí ele diz, então não aceita. Oh, claro. Bem igualzinho os dois. E pode ter certeza. Eu tinha um exame marcado. Vamos fazer de novo. Fui fazer o exame. A médica disse que se eu tivesse tomado aquele medicamento, aquela receita, eu tinha engordado 20 quilos. Em um mês. O que eu tinha de problema tinha me levado para a emergência, eu podia não estar viva. Eu quero dizer para você que eu resolvi não acreditar. Sim. E eu vou dizer para você, eu fui abençoada e estou Amém. até hoje abençoada. Amém. Quero dizer uma coisa para você. O poder que Deus dá. Por isso que é lindo. É. Tem coisas que Deus vai fazer, tem milagres que só Deus, Só vai, Deus fazer. vai fazer. Milagre é coisa de Deus, Deus. não é tua. É. Milagre é coisa de Mas Deus. o que é para nós fazermos? Mas o que Deus nos deu de capacidade Capacidade. precisa ser expandido. E aí Tem portas entra a que prosperidade. tem A portas prosperidade que só vem Deus, pela nossa ação. pela nossa ação. Tem coisas que só Deus vai fazer, tem porta que só Deus vai abrir, não é coisa para você nem colocar a mão. Mas tem coisas que Deus quer que você faça, porque Ele te deu inteligência para isso. Falamos na segunda-feira. Meu irmão, a mente é algo que Deus te deu. E você, quando entende, aceita a mensagem de que você é filho de Deus, aí você consegue compreender. Amém. Tudo posso naquele que fortalece. Amém. Só assim. Kelsen, das temporadas que nós passamos na nossa vida, tudo que nós passamos até hoje, 2025, que dia é hoje, por favor? Que dia? 20? 28. Obrigada. Amém. 28 de Setembro. Obrigada. De 2025. Tudo que nós passamos até hoje se chama treinamento. Sim. E eu louvo a Deus por cada temporada da nossa vida. Amém. Cada temporada da nossa vida. Porque se a nossa mente não tivesse mudado, e eu quero que você seja maduro para entender isso. Se a mente não tivesse mudado, você não ia merecer nada de Deus. Sim. Tu entendeu? Agora, quando a mente muda, você merece tudo de Deus. Amém. Porque Deus não vai dar bênção para ser desperdiçada. Nada. Você concorda comigo? Deus vai dar algo para você usufruir. E você só consegue usufruir quando a sua mente é mudada. Eu louvo a Deus por toda a luta, todo vale que nós passamos. Amém. Porque isso se chamou treinamento. Algumas a gente entendeu, outras a gente não entendeu. E eu não quero entender, não. Amém. Eu só quero passar por Confiar. eles. E hoje estamos aqui testemunhando nesse altar. E nós só podemos falar com você como estamos falando. Porque nós estamos vivendo debaixo dessa palavra. Amém. Nós nos sentimos prósperos. Amém. E próspero não Abençoados. é tudo dando certo. É tudo fluindo. Você se sente alcançado por Deus porque as coisas estão fluindo. Aleluia. Mesmo quando tem negativas, isso também tem a ver com a fluência de Deus. Isso é prosperidade. A tua mente desse jeito, quem deu? Quem deu para você? Quem deu para você? Diga aí. Quem deu para você? Foi Deus. Quando você projeta, o seu corpo acompanha. Amém. Em nome de Jesus.